Meu nome é Adalto, sou da área da física e gostaria de tratar de um assunto, já que nós estamos debatendo, ou pelo menos discutindo durante esses dias, a questão do darwinismo. Eu gostaria de relacionar essa proposta com uma área, que é a área do DI, que nós temos visto aqui exposta por algumas pessoas. Eu gostaria de especificamente entrar dentro de uma área, da área de pesquisa. Eu gostaria de sugerir, por exemplo, o que vocês estão vendo aí. Evidências de criação é o tema da palestra. Seria isso algo apenas intuitivo ou ele pode ser científico também? Por exemplo, você sai andando por aí e encontra um castelo de areia na praia. Intuitivamente, você poderia dizer que esse castelo de areia não veio à existência por processos naturais, ou seja, da onda, do mar e coisas desse jeito. Mas, cientificamente, seria possível você dizer isso ou não? Ou seria só uma questão de intuição? Porque lembre-se que intuição muda de pessoa para pessoa. Você pode ter uma percepção, outra pessoa tem uma outra percepção, então nós teríamos várias percepções. A pergunta é se existe uma possibilidade de entendermos isso de uma forma direta. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: algo que tem fascinado as nossas mentes é a imaginação. Tem muitos acreditando que o mundo vai até acabar em 2012. Não sei se você assistiu o filme, é muito interessante. Mas uma pergunta que tem fascinado realmente a mente humana tem sido essa: nós estamos sozinhos no universo ou não? A segunda pergunta é como saber? Muita pesquisa tem sido feita a respeito disso. Eu creio que talvez você já tenha ouvido falar a respeito do SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ou seja, Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre. Vocês estão vendo a sede lá em Mountain View, na Califórnia, um pouquinho do Rádio Observatório de Arecibo, onde algumas das pesquisas têm sido feitas. E nós temos uma lista bem grande de pessoas ou entidades, instituições, que têm contribuído para que pesquisas do SETI se tornem uma realidade. A missão principal do SETI é justamente essa: é explorar, compreender e explicar a origem, a natureza e o prevalecimento da vida no universo. Então, essa é a parte principal da missão desse instituto. Algo muito interessante, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, na década de 80, década de 70, Dr. Frank Drake, Dr. Carl Sagan, eles praticamente fizeram uma das primeiras mensagens que foi enviada ao espaço, uma mensagem, digamos assim, proposital. Ela foi transmitida no dia 16 de novembro de 1974, a frequência dela é 2.380 MHz, modulada a 10 Hz praticamente, potência cerca de 1.000 kW, velocidade dela está aí. Agora o conteúdo é que é interessante, 1.679 bits. Isso aí são dois números primos, 73 e o 23. Então 73 forma o número de linhas e 23 o número de colunas. Agora, ela foi direcionada praticamente para a M13, que está a cerca de 25 mil anos-luz de distância, ou seja, se tudo correr bem, o sinal deve chegar lá daqui cerca de uns 25 mil anos. Não sei se nós estaremos por aqui para receber o sinal de volta, porque demoraria mais uns 25 mil também. O tempo de transmissão foi pequeno. Agora, o fascinante é nós olharmos um pouco essa mensagem. Eu só gostaria de dar algumas ideias. Obviamente, hoje, outras ideias mais simples têm surgido. Essa mensagem ela é formada de 7 áreas específicas. A primeira que vocês estão vendo, o número 1, lá em cima. Nós temos praticamente os números de 1 a 10 em binário. Eles estão na vertical. Logo depois você tem os elementos químicos do DNA. Números do hidrogênio, do carbono, nitrogênio, oxigênio e também do fósforo. Daí você tem um terceiro ponto aqui, que trata especificamente dessa helicoidal toda do DNA, a estrutura dele. Fala a respeito, na época, do número de genes que eles acreditavam ter, cerca de aproximadamente, de nucleotídeos, desculpe-me, aproximadamente 4,3 bilhões, o número correto seria por volta de 3,2 hoje. A parte 5 ali trata mais especificamente do ser humano, a altura média do ser humano e a população da Terra. Depois, o número 6 fala a respeito do sistema solar. Na época, Plutão era um planeta, então nós tínhamos 9. E algumas características do Observatório de Arecibo. Eu gosto de brincar com o pessoal, é bem claro, né? Agora, imagina você recebendo essa mensagem desse jeito aqui, que são só zeros e uns.
Então eu costumo dizer com o pessoal, realmente a mensagem é interessante, dura alguém para ler do outro lado. O que nós temos também feito a respeito disso tem sido o seguinte: existe muito trabalho realizado pelo SETI no sentido de pegar informação que está vindo do espaço e tentar decodificar para saber se realmente algum sinal que está vindo até a gente, ele tem alguma característica de vida inteligente por trás. Ou seja, se foi um sinal que nos foi enviado de uma forma proposital. Em última análise, a pergunta é essa: o que o Instituto SETI está procurando? O que eles estão procurando são sinais que indiquem a existência de inteligência. Essa é a ideia. Agora, segunda pergunta: que tipo de sinais? Sinais que não tenham sido produzidos por processos naturais. Essa é a ideia. Então, praticamente são sinais que possam ter sido enviados deliberadamente por uma inteligência extraterrestre. Então, existe um propósito. Não estamos procurando por qualquer coisa. A ciência, quando busca por vida extraterrestre, sinais de inteligência, ela está literalmente focada em alguma coisa. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre essa ideia. Nós temos a questão dos indicadores. Quais seriam os indicadores, portanto, que nós poderíamos encontrar vida inteligente fora do planeta Terra? Ou seja, o que nos daria evidência de que aquilo são provas de inteligência? Então nós temos a ideia dos sinais, mas sinais são quantidades mensuráveis que variam com o tempo, tanto tempo e espaço. Aqui vocês têm um exemplo, que é o telégrafo, e aqui praticamente o código Morse internacional. Nós temos muitos tipos de sinais. Esse provavelmente é um bem conhecido, mas nós temos sinais também, sinais visuais, em forma de letras, números, pulsos eletromagnéticos, como os sinais que são recebidos pela televisão, rádio e celular, ondas mecânicas, sons. Nós temos inclusive os químicos, no caso, quando nós tratamos do código genético. Então nós temos vários tipos de sinal. Agora, o que chama muito a atenção, quando nós pensamos a respeito de sinais, são três áreas muito importantes: a questão da origem desse sinal, a detecção do sinal e a avaliação do sinal. Dentro desse aspecto, quando nós tratamos dos sinais produzidos, a procura é por fazer uma distinção entre sinais produzidos são feitos por processos naturais e outros por fontes inteligentes. Deixa eu dar alguns exemplos. Na área de processos naturais, nós temos, por exemplo, o batimento cardíaco. O batimento cardíaco, você pode trabalhar em cima disso com um eletrocardiograma, e você tem algumas ideias de como o coração está funcionando, algumas características do coração. São sinais. Nós temos a mesma coisa também sendo produzida pelo cérebro humano com um eletroencefalograma. Você também tem uma noção do que está acontecendo. Então, existem sinais que são produzidos por processos naturais. Nós conhecemos praticamente o jeito desses sinais. Eles têm um perfil. Por exemplo, periodicidade. Coisa acontece de uma certa forma previsível. Agora, existem alguns outros tipos de sinais que nós medimos também, que são processos que nós percebemos que vêm de uma origem inteligente. Uma pessoa, por exemplo, falando a palavra I. Melhor, duas pessoas. Daqui tem o som da primeira pessoa falando a palavra I, e aqui é o segundo som da pessoa falando a palavra I, olho em inglês. Então você tem duas pessoas falando a mesma palavra e você percebe uma diferença, uma pequena diferença no sinal especificamente. Nós estamos tratando do quê? Sinais. Agora, qual seria a diferença desse tipo de sinal e um outro tipo de sinal? É justamente essa diferença que precisa ser feita para saber se algo que está vindo do espaço para cá poderia ser chamado de sinal produzido por vida inteligente ou não. Se nós olharmos esse aspecto de sinais vindo do espaço, aí nós temos uma questão muito interessante. Por volta dos anos 1960, lá em 1967, teve um pessoal que eles descobriram um pequeno sinal. Ficou conhecido como esse LGM1. O LGM1 nada mais é do que Little Green Man 1. O Little Green Man, vocês conhecem, ali tem um Little Green Man, o pequeno homenzinho verde. Então é um sinal vindo do espaço, um sinal vindo de um extraterrestre. E a primeira impressão é que esse sinal
seria um sinal relacionado com uma fonte inteligente. Foi feita essa proposta, foi trabalhado um pouco a respeito disso. No fundo, o que nós descobrimos é que isso nada mais era do que sinais enviados por um pulsar. Nada mais do que isso. Então não tinha nenhum problema. Não era um sinal de vida inteligente. Hoje, inclusive, os pulsares têm sido bem estudados, bem trabalhados. Então essa é a parte da origem. Detectar se a origem é uma origem inteligente ou se ele teria sido produzido por processos naturais. A segunda parte, que é também um desafio na área de sinais, eu gostaria de separar em duas, que é a área de detecção. O primeiro é, no certo sentido, no caso tratando de sinais vindo do espaço, por exemplo, encontrar a frequência certa. Você está circulando aí pela cidade com o seu carro e o rádio está ligado e você sai procurando por uma emissora. Então você fica apertando lá. Então nós temos uma faixa de frequência, que é uma faixa de frequência relativamente pequena para procurar. Agora, quando nós tratamos do espaço, daí a pergunta é, se estiverem mandando sinal para a gente, em qual frequência esse sinal está sendo mandado? Então já é um pouco mais difícil, a variedade é muito grande. E vai chegar uma hora que só vai ter chiado. A pergunta é, o chiado também é sinal inteligente ou não? Não, seu rádio continuou pegando tudo aquilo que ele está, entre aspas, ouvindo e foi decodificando. Foi decodificando em termos de som. Agora, imagine se nós pudéssemos fazer um pequeno exemplo. Vamos supor que o teu rádio, ele seja um rádio digital. Então ele recebe o sinal e transforma todos esses negocinhos, toda essa informação em bits. Então você tem literalmente 0 e 1, são os dois bits fundamentais. Imagina que você tem praticamente lá, ao ouvir o seu rádio, você coloca isso numa pequena telinha. Então, em vez de você ouvir a música e ouvir o locutor, você está vendo uma lista de zeros e uns passando. Mais ou menos igual lá no Matrix, aquele montão de 0 e 1 só virando. Se você estivesse observando apenas os números 0 e 1, você conseguiria fazer a distinção daquela parte que é o locutor ou a música e daquela parte que é chiado? Porque lembra que tudo seria apenas 0 e 1. É possível fazer essa separação? A resposta, tecnicamente, é sim, mas ela não é tão fácil quanto que se parece. Ela dá um pouco de trabalho. Por exemplo, dentro da avaliação, imagina que eu tivesse uma sequência dessa. Então aparece 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e coisas desse jeito. O que isso significa? Então existem várias possibilidades. Por exemplo, se nós agruparmos em 2 bits, essa sequência de números equivaleria àquele número que vocês estão vendo ali embaixo. Tá? Então esse é mais ou menos o 0, 0 equivale ao 0, 0, 1 equivaleria a 1, 1, 0 equivaleria a 2, 1, 1 equivaleria a 3. Então é só você pegar em grupos de 2, você monta a sequência que vocês estão vendo ali. E caso você tivesse 3 bits por número praticamente, então daí o 0, 0, 0 equivaleria a 0, 0, 0, 1 equivaleria a 1, 0, 1, 0 equivaleria a 2, 0, 1, 1 equivaleria a 3, 1, 0, 0 equivaleria a 4, 1, 0, 1 equivaleria a 5, daí 1, 0 equivaleria a 6 e 1, 1, 1 equivaleria a 7. Então você teria aquele outro número. Agora, o que nós poderíamos dizer a respeito disso, dessa sequência? Se ele fosse um único número binário, se você quiser escrever o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é assim que você escreve em binário praticamente sem parar. Agora, qual delas? Porque essa é a parte difícil da avaliação. Você tem algumas opções. Qual dessas opções seria a correta? Então, a parte de avaliação de sinal é uma das partes mais difíceis de ser trabalhada. Seria fácil se nós recebêssemos sinais mais ou menos desse tipo. Imagina uma sequência de pontinhos ou de pulsos, como vocês estão vendo lá. Então você recebe um pulso,
espacinho de tempo, 2 pulsos, espacinho de tempo, 3 pulsos, espacinho de tempo, daí 5 pulsos, mais um espacinho de tempo, 7 pulsos, mais um espaço de tempo, 11 pulsos, mais um espaço de tempo, 13 pulsos, mais um espaço de tempo, 17 pulsos e assim por diante. Se você tivesse só essa sequência e depois ela se repetisse, o que aconteceria? Que sequência é essa, afinal de contas? Essa é uma sequência de números primos. Então nós sabemos que processos naturais não produzem esse tipo de coisa. E mesmo se produzir e repetir de novo, a probabilidade que repita a mesma coisa de algo que é tão imprevisível seria muito pequena. Então, estatisticamente falando, você sabe que isso daí tem que ter uma fonte inteligente. A mesma coisa ocorreria só, por exemplo, aqui se você pega uma sequência como aquela ali de baixo, que é a sequência de Fibonacci. Então, tratando com sinais, essa é uma parte assim bem interessante, a gente conhecer a origem, poder detectar e depois poder avaliar. O processo, algumas vezes, ele se torna extremamente matemático. Então, existe todo um trabalho feito por trás para saber se realmente um sinal que está sendo recebido, se ele seria um sinal cuja origem é inteligente ou não. Então, a metodologia é uma metodologia muito interessante, eu queria trabalhar um pouquinho mais dentro da metodologia de pesquisa. Um exemplo, vamos supor que alguns milhões de anos tivessem passado, por alguma razão a raça humana tivesse sido extinta, não existisse mais no planeta. Então, uma civilização que viesse lá de fora, alguns alienígenas chegando aqui no planeta Terra, encontrassem alguma coisa parecida com aquela. Você poderia imaginar o quê? Se alienígena, se for uma forma de vida inteligente, ele iria pensar o quê? Será que aquelas formas na rocha seriam sinais de inteligência ou elas teriam sido produzidas por processos naturais? Lembra que você não estava presente, você não sabe. No caso do alienígena, ele não estava presente, ele não viu a nossa história. Ele só chegou aqui e encontrou, numa certa montanha, o rosto de pessoas, e ele não sabe o que é aquilo. Ele está chegando aqui no planeta agora, não tem mais ser humano andando para lá e para cá, ele não sabe o que seria isso. Mas ao olhar essa estrutura nas rochas, o que seria algo interessante de se pensar? Será que isso foi produzido por meio de processos naturais, ou será que isso teria sido trazido à existência por inteligência? Dentro dessa área, nós temos pelo menos 8 áreas específicas que nós podemos trabalhar. Pelo menos elas nos dão uma ideia, onde nós podemos chegar a uma conclusão com respeito a essa avaliação dos sinais. Então, essas são as 8 áreas: limitação dos processos naturais, área de pequenas probabilidades, alguns aspectos estatísticos, área de informação, também a área de design, área de reconhecimento de padrões, área de símbolos e conhecimento prévio. Só para dar uma noção em cada uma delas, vamos pegar, por exemplo, a parte de limitação dos processos naturais. Dentro da área de processos naturais, nós sabemos que existe uma limitação. Existem certas coisas que processos naturais não fazem e outras coisas que eles fazem. Um exemplo de processo natural bem conhecido, eu acabei de mencionar agora de pouco, é o batimento cardíaco. Então, quando você pega, por exemplo, o batimento cardíaco, você consegue saber se uma pessoa está fazendo muito exercício, ou estava fazendo muito exercício, se ela está repousando, se ela está ansiosa, se ela está calma. Então, muitas coisas podem ser literalmente determinadas pela questão de vermos como a coisa está funcionando. Agora, embora seja produzido por um processo natural, ele não é proposital, é apenas uma resposta a um estímulo. É assim que ele funciona. Então, essa é a primeira área que nós procuramos ver. Processos naturais produzem o quê? Num caso como esse, essa sequência de códigos, haveria algum processo natural conhecido que produziria essa mesma sequência? Se a resposta for não, existe uma boa possibilidade, não estou dizendo que é, mas existe uma boa possibilidade que essa sequência tenha sido produzida por inteligência. Daí entra o segundo aspecto, que é o aspecto de pequenas probabilidades. Por exemplo, suponhamos que eu tenha aqueles 5 dados. Qual a possibilidade de eu jogar esses dados, a probabilidade de jogar esses dados, e todos eles caírem empilhados com o número 6 olhando na mesma direção, digamos assim, apontando na mesma direção? Você fala, é bem pequeno.
Mas, e se você chegar aqui, de repente, você olha em cima da mesa, você percebe várias dessas pilhas de dados, todos eles com o número 6 voltados para a mesma direção. Um já seria difícil. Agora, encontrar vários, daí seria praticamente impossível. Estatisticamente falando, quando existe algo que tem uma probabilidade muito pequena de ocorrer, e ela ocorre muitas vezes, por favor, estou dizendo algo que é evidência, que existe, não algo que é interpretação. Ela existe. Eu chego aqui, eu olho essas pilhas de dados. Se eu chegar e falar assim, vamos falar supostamente... Não, estou dizendo, se eu chegar aqui e encontrar várias pilhas de dados, todos eles com o número 6 apontados na mesma direção, estatisticamente falando, eu vou dizer que esses dados foram colocados naquela posição, propositalmente, por alguém que sabe matemática, ou pelo menos conhece números, ou tem uma noção disso, ou pelo menos gosta de coisas simétricas apontadas para o mesmo lado, vamos colocar na pior das hipóteses. Tá? Então nós temos essa ideia. Então, pequenas probabilidades apontam nessa direção, nos ajudam a ver que isso acontecendo seria algo muito, muito improvável que processos naturais fossem produzir tudo isso. Aí nós temos a terceira área, que é a área dos aspectos estatísticos. Na área de aspectos estatísticos, pensamos assim da seguinte forma: agrupamento de letras formando palavras, agrupamento de palavras formando frases e agrupamento de frases formando, no caso, versos. Acho que talvez um dos trechos de poesia mais conhecidos aqui no nosso Brasil seja essa de Gonçalves Dias, o Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Os matemáticos conhecem outra parte, mas vou continuar com a poesia. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Algo que é impressionante, nesse pedacinho aí apenas, nós temos 75 letras formando 15 palavras, e estamos incluindo os dois artigos, o e o as também, que nós temos ali. Tá? Agora, a pergunta é o seguinte: cada palavra, o aparecimento de cada palavra, tecnicamente, é um evento altamente improvável, ou seja, você sai jogando letras por aí, as letras, coincidentemente, têm uma mesma estrutura, formando palavras, já é algo bem difícil da gente poder acreditar que teria ocorrido. E cada frase é um evento ainda mais improvável, porque essas frases são compostas de eventos improváveis. Então, quando nós trabalhamos na área da estatística, o aspecto estatístico, está interligado com aquilo que eu acabei de mencionar no segundo aspecto de pequenas probabilidades. A probabilidade de uma única palavra aparecer é bem pequena. E a probabilidade de palavras aparecerem sequencialmente com sentido é menor ainda. Agora, aí entra um outro aspecto que faz parte da avaliação dos sinais. É a questão da informação. Informação é um conteúdo inteligível. Ele pode ser armazenado em uma sequência de símbolos, sons, pulsos, por exemplo, alguns deles. E ele é totalmente independente do meio onde essa mensagem está guardada. Vou te dar um exemplo. Olha que frase fascinante. 1 quilograma de ouro tem o mesmo valor que 1 quilograma de areia. Verdadeiro ou falso? Isso, acabei de ouvir alguém falando. Depende do significado da palavra, valor. Agora, quem determina isso? São as letras ou não? Não é interessante? As letras V-A-L-O-R significam valor, mas quem atribui o valor a essa sequência de letras não são as próprias letras em si. Então eu posso ter verdadeiro no sentido se for valor em termos de quantidade, porque 1 quilograma de ouro equivale à mesma quantidade de 1 quilograma de areia. Agora, se for em termos financeiros, eu imagino que todos aqui têm uma posição que os dois são diferentes. Observe essa situação que nós temos aqui. Percebam a sequência de letras. M-A-N-G-A. 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 3 vezes aparece a palavra manga, com 3 significados diferentes. Uma é a manga fruta, a outra é manga de camisa, a outra é manga caçoar, terceira pessoa de singular. Quem define o significado do conteúdo
sendo que as letras são as mesmas. Então, as letras por si só não dão o conteúdo. Eu coloco um outro exemplo, pegando o outro lado agora. Como é que você fala casa em português? Obviamente está ali, em inglês está aqui, em francês está ali. São letras diferentes, mas o conteúdo de informação é o mesmo, não muda. Então a ideia de informação é algo muito importante, porque a informação independe do meio e muitas vezes independe até mesmo do código utilizado. Qual a origem dessa informação? Um quinto ponto, que é muito importante aí, o aspecto de design. Por design, nós entendemos o que nós chamamos de restrições, ou seja, otimização por meio do gerenciamento de restrições. Nós temos praticamente dois tipos de restrições. Nós temos as restrições, as variáveis e as restrições constantes. Vou tentar dar uma ideia para facilitar um pouquinho. Restrição variável, restrição constante. A constante é o quanto de dinheiro se recebe, ou de mesada, ou para gastar durante o mês. E as variáveis, literalmente, elas significam aonde você vai gastar isso daí. Ou seja, eu tenho um salário, eu tenho uma quantidade fixa de dinheiro que eu sei que eu vou receber durante o mês. E eu tenho que gerenciar como que eu vou gastar esse dinheiro. Esse é o processo que nós chamamos de design. Se você perceber, essas cadeiras têm um design. Por quê? Elas foram feitas de tal forma a otimizar certas questões. O seu corpo, no caso, seria a restrição constante. Ou seja, tem que colocar você sentado, aí é você. A gente não vai colocar uma planta, um chachinho, coisa parecida. É você quem está sentado. Então, o formato da cadeira, as variáveis que nós iremos trabalhar, tem que ser em função dessa restrição constante, que no caso é você. Então, o problema maior, quando nós trabalhamos nesse aspecto de design, é poder trabalhar com essas restrições e saber, no caso da identificação, a classificação e a seleção. Mas, em última análise, design está relacionado com o processo de otimização. A melhor solução possível, incluindo esse grupo de restrições que nós temos, constantes e variáveis. Daí nós temos mais uma outra área, sexta área, que é o reconhecimento de padrões. Existem padrões que são decorrentes de processos naturais, existem padrões que são decorrentes de inteligência. Por exemplo, você pega um diamante em estado bruto, ele possui padrões, obviamente ele possui. Mas depois de lapidado, ele possui outro tipo de padrão que normalmente não é encontrado, até o presente momento não foi encontrado, nenhum diamante que tivesse esse tipo de padrão encontrado literalmente por aí. Nós encontramos diamantes brutos dessa forma, obviamente possuindo alguns padrões, mas esse tipo de padrão não nos é oferecido por meio de processos naturais. A mesma coisa ocorre com aquilo que eu mencionei do castelo. As formas, a estrutura, a interconexão. Então nós percebemos que padrões, eles existem na natureza. Não é isso que nós estamos discutindo, a questão é a origem desses padrões. Eles teriam tido uma origem natural, por meio de processos naturais, uma origem decorrente de inteligência. Então, tudo isso está envolvido nessa questão de poder determinar sinais. As duas últimas que eu gostaria de colocar são praticamente bem básicas, e essas são as mais óbvias. No caso, nós temos a parte de símbolos. Então, símbolos são representações abstratas de informação. Os egípcios usavam muitos símbolos nos seus hieróglifos. Nós temos hoje as logomarcas de indústrias. E nós temos muitas pinturas rupestres espalhadas aí pelo mundo afora, onde você percebe uma simbologia sendo utilizada. Agora, por que um arqueólogo, por exemplo, ao chegar próximo de uma rocha e perceber esse tipo de estrutura na rocha, por que ele não fala assim, isso aí foi erosão do vento e da chuva, nem vou gastar tempo em cima disso? Porque símbolos são reconhecidos como sinais de inteligência, ninguém mais tem dúvida disso. A mesma coisa ocorre quando você vê uma pintura rupestre como essa daqui. Essa, inclusive, eu trouxe semana passada, estava lá na região de Teresina, isso aí vem daquela região de 7 cidades, onde o próprio Erich von Däniken passou lá tirando algumas fotografias para escrever o seu livro Eram os Deuses Astronautas, um pouco vem dali. Então você percebe algumas pinturas, alguns desenhos, ou seja, símbolos.
Então, quando nós temos símbolos, essa parte é bem fácil. Daí você olha, praticamente você vê que aquilo veio de inteligência. Então, não é tanto o problema. Mas nós temos uma outra área que é muito importante, já foi mencionado na palestra hoje de manhã, já foi mencionado também ontem à noite. Eu vou colocar de uma outra forma, que é a ideia do conhecimento prévio. Ou seja, nós sabemos certas coisas, e é por sabermos certas coisas que nós podemos olhar e definir se algo é ou não é. Se é sinal de inteligência ou se apenas resultado de processos naturais. Nós já temos uma quantidade de informação que nos tem sido dada e já está armazenada. Então, nós podemos utilizar esse tipo de informação para coisas em frente. Então, deixa eu correr um pouquinho mais para a gente poder ver como que o negócio funciona. Dentro do SET, praticamente, que nós temos na área de processos naturais, procuramos por sequências de sinais vindas do espaço provenientes de uma origem inteligente. Elas devem possuir propriedades que não poderiam ter sido produzidas por processos naturais. Na área de pequenas probabilidades, as pequenas probabilidades de que essas sequências intencionais teriam sido formadas por processos naturais é praticamente zero, demonstrando uma origem inteligente. Ou seja, pequena probabilidade de ter sido produzido por um processo natural. Nos aspectos estatísticos, eles devem demonstrar que a forma de uma sequência de sinais de origem inteligente não ocorreria aleatoriamente, por possuir uma sequência improvável de sinais. Deixa eu dar um exemplo. A próxima palavra que eu irei falar começa com a letra... Vou começar com a letra V. Quando eu disse vou começar com a letra V, eu usei 2 vezes. Vou começar com a letra V, só para ter certeza que eu não vou errar. Ou seja, tem 26 possibilidades. Mas você não sabe qual. Talvez pelo sentido da frase você saiba o que vem depois. Mas a probabilidade de você estar correto é muito pequena. Então, aspectos estatísticos. Na questão da informação codificada, essas sequências devem possuir essa informação codificada independente do meio através do qual ela tenha sido transmitida. Frequências diferentes, tipo de sinais diferentes. A questão do design também é um outro ponto importante. Ou seja, um design observado na maneira como a informação foi colocada dentro do tamanho máximo da mensagem. Essa parte de restrições constantes, tem um limite. E de maneira a se obter uma quantidade máxima de informação específica codificada. Essas são as restrições variáveis. Isso aponta para uma origem inteligente. O máximo de informação dentro de um limite. Reconhecimento de padrões. O reconhecimento de padrões como sequências do tipo de números primos, sequências de Fibonacci e outras, identificaria uma origem inteligente também. As duas últimas já são um pouquinho mais interessantes, porque daí a gente precisaria receber alguma coisa lá de fora, ou seja, a utilização de símbolos para descrever ideias concretas ou abstratas deveria ser evidência de uma origem inteligente. Cai um negócio em cima da gente, tem uma plaquinha. Aí você olha essa plaquinha, vê os símbolos que ali estão, você percebe, isso aí não foi produzido por, sei lá, alguma coisa, um processo natural. E a mesma coisa dentro desse conhecimento prévio. Nós podemos avaliar sinais, você percebe, não, esse tipo de sinal aqui, isso aí vem de um pulsar. Não precisa nem olhar a respeito disso, daí não é sinal de inteligência. Só rapidinho, o método científico. Quando nós tratamos do método científico, a pergunta é, essas ideias todas têm sido apresentadas, elas são científicas? A resposta é sim. Eu quero só dar uma passada rapidinha da ideia, porque o método científico, as primeiras ideias que nós tivemos, vêm lá praticamente dos anos 1000. Tá? Então nós temos o quê? No caso, Ibn al-Haytham disse que o processo é observação, enunciado do problema, formulação da hipótese, teste por meio de experimentação, análise dos resultados, interpretação e conclusão e publicação das descobertas. Nós já temos um outro caso, que no caso Francis Bacon, propõe uma ideia similar, que seria concordância, diferença, variação concomitante, lista de ocorrência, listas não ocorrência do fenômeno, categorização pelo grau de ocorrência do fenômeno e comparação e dedução. Deixa eu dar um exemplo simples da ideia do Bacon e depois o que nós temos trabalhado em termos de metodologia científica. Vamos pegar o método de Bacon, que é a isolação de uma causa. Um exército é bem sucedido quando comandado pelo general A. Então a gente sabe que ele faz sucesso. Não é tão bem sucedido quando não comandado pelo general A. E relativamente bem sucedido quando influenciado, no caso, por ideias, ou seja lá, pelo general A. Então é razoável afirmar que esse general A deve ser a causa do sucesso desse exército.
Essa é a ideia, praticamente, que a metodologia científica precisa trabalhar. Agora, dentro do método específico que nós funcionamos, existem 4 áreas específicas, que são a categorização, hipótese, predição e experimentação. Na caracterização, você precisa definir o problema e reunir informações. Na hipótese, você precisa formar uma explicação. Na predição, prever resultados. Na experimentação, realizar experimentos, analisar os dados, interpretar e tirar conclusões e refazer os experimentos e comparar. Um exemplo simples que nós temos disso está relacionado com a descoberta das características do DNA. Primeiramente, o pessoal sabia a parte química, os componentes químicos do DNA, e décadas de estudo davam essa ideia. Então nós sabíamos mais ou menos. Daí entra o segundo aspecto, a hipótese. Alguns acreditavam que a estrutura do DNA era uma helicoidal. Dentro desse grupo, alguns achavam que essa helicoidal era dupla, no caso Francis Crick e o James Watson, e pelo menos um que nós sabemos, ele achava que essa helicoidal era tripla, no caso o Linus Pauling. A proposta foi o seguinte: Francis Crick e James Watson acreditavam que essa helicoidal era dupla. Portanto, se fosse feita uma imagem usando difração de raio-x, você teria um padrão da letra X. Então essa é a predição. O que aconteceu? Um grupo de pesquisadores do King's College, Rosalind Franklin, Maurice Wilkins e Raymond Gosling, produziram essa imagem, que foi conhecida como Foto 51. Acho que daí vem a ideia onde o pessoal confunde com Área 51. Isso aí foi a Foto 51, mostrando justamente esse padrão. Até aí tudo bem. Então, olhando de uma forma geral, esse é o pacote todo que nós temos. Então, entrando na reta final. É o que a gente está debatendo. Ou pelo menos discutindo, apresentando ideias. Eu gostaria de usar uma frase, porque quando nós tratamos, esse é um assunto bem delicado. Ou seja, geração espontânea ou criação. Surgiu espontaneamente ou existem traços de uma inteligência por trás. Professor Dr. Jonatas Machado, da Universidade de Coimbra, Faculdade de Advocacia, disse o seguinte: não é função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente pode ser uma das respostas, mas não a única. Estão abertos ao questionamento. Um exemplo simples que eu gostaria de tratar é justamente a origem das leis da natureza. Precisamos entender um pouco para explicar a natureza. Lembrem-se que nós, cientistas, o pessoal que trabalha na área de pesquisa, nós não estamos criando as leis, nós estamos apenas descobrindo. As leis já existiam, é que nós não sabíamos. Pega, por exemplo, o universo um pouquinho ao nosso redor. Vou pegar, por exemplo, uma forma mais interessante, o sistema solar. O Sol, com os seus 8 planetas. Como nós poderíamos trabalhar isso daí? Então, algo que é muito interessante, nós sabemos que a natureza, de uma forma geral, ela é formada por matéria e energia. Não vou entrar nos detalhes, que tipo de matéria, que tipo de energia, mas de uma forma geral, matéria e energia. Em termos de matéria, partículas, pode ser átomos, partículas subatômicas, moléculas, esse tipo de coisa. Energia, energia que a gente conhece, se quiserem incluir energia negra, se quiserem incluir matéria escura e fria, seja lá o que for. E nós estudamos essas duas, matéria e energia, dentro do contexto de espaço e tempo. A visão naturalista, praticamente, procura explicar todas as coisas mais do ponto de vista matéria e energia. Agora, nós temos, sem dúvida, o aspecto de informação. Ele faz parte. Então, nós não temos apenas duas entidades básicas, teríamos que explicar a origem da matéria, a origem da energia, a origem da informação. Porque nós percebemos isso no universo ao nosso redor. Isso está relacionado mais com a ideia do criacionismo. Eu não vou entrar em detalhes do criacionismo, só quero deixar claro que existe o criacionismo religioso, que é aquele que está baseado em pressuposições religiosas, e o criacionismo científico, que não se baseia em pressuposições religiosas, embora tenha implicações religiosas. Agora, olha que coisa assim, muito interessante quando nós trabalhamos com esse aspecto. Algumas perguntas a serem feitas, só para termos uma noção. Primeiro, a natureza ela é constituída por matéria e energia. Isso é um fato científico. Também é um fato científico que matéria e energia obedecem às leis da natureza. Ninguém tem dúvida disso. Nós, inclusive, estamos descobrindo isso. Agora, matéria e energia não criam as leis da natureza. Isso também é um fato científico. Portanto, o que nós podemos dizer, sem medo de errar, é que as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Isso é um ponto tranquilo. A gente pode fazer essa afirmação sem medo de errar. Ou seja,
a origem das leis da natureza não é natural. Agora, o interessante é que sem as leis da natureza, a natureza não existe. Ela é o que é devido às suas leis. Se cargas elétricas de mesmo sinal não se repelissem, e cargas elétricas de sinais opostos não se atraíssem, a natureza não funcionaria. Se a força da gravidade não fosse uma força de atração, fosse de repulsão, o universo não seria o que é. É interessante porque nós temos um pouco disso dentro da área também da vida. Como explicar o código genético? Você pode começar com os protobiontes, daí você tem os organismos procariotes, daí você tem os eucariotes, nós temos as próprias divisões aí no meio. E creio que vocês têm ouvido muito através do Dr. Minnick, pelo menos ele falou hoje pela manhã, não vou entrar em detalhes, a questão do próprio motorzinho da salmonela que nós vimos um pouco, hoje pela manhã em uma das palestras. Então não vou tratar dos detalhes, nós temos visto. A questão que nós temos, e a pergunta fundamental, nós temos literalmente uma quantidade muito grande de matéria inorgânica e nós temos também organismos vivos. A pergunta é como que matéria inorgânica produz organismos vivos? Dentro do conhecimento, ela vem por meio de informação. Daí a pergunta que nós temos é se informação pode ser ou não gerada por processos naturais. Dentro do conhecimento que temos até o presente momento, a resposta é não. Pode ser que um dia venha a mudar. Mas do conhecimento que temos, informação sempre é produzida por mente. São os exemplos que eu dei das palavras, frases, sequências, independente. Agora, o fascinante a respeito disso é que nós podemos ver que informação codificada, ela é identificável. Até o presente momento, nós sabemos que processos naturais não produzem informação codificada. E o DNA possui informação codificada identificável. Então, o problema que nós temos, é o que já foi inclusive discutido isso hoje pela manhã, é a informação codificada no DNA não é proveniente de processos naturais. Eu não estou me referindo à questão dos elementos químicos, da estrutura e da formação. Porque quando você pega a TCG, você pode colocar do jeito que você quiser, onde você quiser, mas tem uma maneira específica de ser colocados, que eles são colocados, que produzem e geram informação. Agora, o fascinante a respeito disso é que sem o código genético, a vida não existiria. Só dar um exemplo prático. A própria questão da origem do universo. É uma área difícil, porque tem muita informação. Deixa-me dar apenas algumas para pensarmos. O Sol é uma estrela. O diâmetro, aproximadamente 1.392.000 quilômetros. A massa dele, quase 2 vezes 10 a 30 quilogramas. O volume dele, dá para ter uma ideia do tamanho, cabe em cerca de 1.300.000 terras dentro dele. Produção de energia, cerca de 4 milhões de toneladas de matéria e energia são transformadas por segundo. A nossa galáxia, a Via Láctea, possui um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. A massa dela é de aproximadamente 1,15 vezes 10 a 42 quilogramas e o número de estrelas é de aproximadamente 200 bilhões. O universo visível, ele tem um diâmetro aqui a palavra melhor seria limite, de 46,5 anos-luz, 10 a nona, ou seja, bilhões de anos-luz, que é o que nós chamamos de horizonte de partículas. Número de estrelas, esse número aqui é um absurdo, equivale a mais do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos que nós temos no nosso planeta. A massa do universo visível é de aproximadamente 3 vezes 10 a 52 quilogramas. Agora, teorias propõem que ele surgiu dentro de uma pequena singularidade, um pontinho de mais ou menos 10 elevado a menos 15 metros. Nós entendemos um pouco o tamanho da coisa. Eu gostaria apenas de dar um exemplo, que só para citar o que nós vemos por aí. Ali no comecinho, isso aí vem do livro do Dr. Stephen Hawking, Universo, uma casca de nós, página 78, aquele pedacinho ali, leis físicas estranhas e desconhecidas. Eu gostaria só de fazer uma menção, eu creio que alguns de vocês já devem ter visto, estamos dentro de uma universidade que tem a conotação religiosa, alguns de vocês já provavelmente já assistiram esse filme. Vocês, alguns, creio que conhecem a história. Você percebe aí, no caso, Moisés, diante do Mar Vermelho, e o que acontece? Segundo o relato bíblico, nos diz que o mar se abriu e o povo passou aí pelo meio. A pergunta é como isso teria ocorrido? Eu sei que muitas pessoas falam assim, mas você não acredita que isso ocorreu. A pergunta a respeito disso é importante, sabe por quê? Como que o mar teria se aberto? A resposta você encontra na página 78 do livro do Stephen Hawking. Você fala, não, lá não está. Está. Leis físicas estranhas e desconhecidas.
Porque pelas leis físicas conhecidas, o mar não teria se aberto. Essa é uma ideia muito interessante, porque a proposta dela precisa ser avaliada. Então, ficaria meio interessante se eu lesse, por exemplo, esse livro da seguinte forma: Big Bang, Milagre, daí equilíbrio entre matéria e antimatéria, domínio dos quarks e antiquarks e coisas desse jeito. Você fala, isso aí não é ciência. Eu só mudei a terminologia. Para concluirmos dentro desse aspecto, a própria origem do universo, nós temos a ideia material básico da nossa estrela, que é o Sol. A massa dela está aqui, já havia dito, o diâmetro. Um pouquinho da densidade, é um meio absurdo, 1,4 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Composição básica, quase tudo é hidrogênio, tem um pouco de hélio e quase 1,7% desses outros elementos químicos. Fascinante, essa aqui é uma das fotos novas, chegou essa semana passada, dia 21/4, foi produzida pelo SDO, que é o Solar Dynamics Observatory. A gente vai poder estudar um pouquinho mais o Sol, com grandes detalhes aí. Agora, muita da teoria que fala a respeito da formação de estrelas está relacionada com o material básico, que é hidrogênio, que é encontrado em nuvens moleculares, o H2. A densidade média que nós encontramos por aí é de mais ou menos 10 a menos 6 moléculas por centímetro cúbico. E o fascinante é que a pressão é de aproximadamente 10 a menos 6 Pascal. Agora, aqui você tem uma nuvem molecular, a informação está aqui, e aqui você tem a massa do Sol. A pergunta é como isso poderia se transformar naquilo. Porque esse é um aspecto importante. Então nós temos algo assim. A massa de hidrogênio no Sol é de aproximadamente 1,47 vezes 10 a 30 quilogramas. A quantidade de H2, essa é a quantidade de H2 relativa à existência do Sol. Aqui você tem um aspecto, só para a gente ter uma ideia, o número de moléculas mais ou menos deveria ser por ordem de 4,4 vezes 10 elevado a 53. Agora, o volume necessário para colocar toda uma nuvem molecular dentro do que nós encontramos hoje em dia, você tem praticamente tamanho de moléculas, 10 a menos 6 é a quantidade por centímetro cúbico que a gente encontra. Então, você precisaria de aproximadamente um volume na ordem de 4,4 vezes 10 a 44 quilômetros cúbicos de gases por aí, só para formar o Sol. O volume da Via Láctea é praticamente esse. Então, nós precisaríamos cerca de 0,65 milionésimos do volume da Via Láctea para formar o Sol. Agora, tudo que nós temos hoje em dia mostram que as nuvens moleculares já fotografadas e estudadas não apresentam sinais de compressão, mas de expansão. No vácuo, os gases tendem a expandir, não a comprimir. Agora, tenta imaginar uma estrela funcionando. Agora, tenta imaginar alguma coisa assim. A nossa Lua. Olha aquele pedacinho, aquele quadradinho do lado da Lua. Deixa-me ampliar para vocês terem uma noção. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo, com exceção desse ali no meio, é uma galáxia com centenas de bilhões de estrelas. O surgimento de uma estrela é um fenômeno altamente improvável. A existência desse número de fenômenos altamente improváveis é estatisticamente um sinal de criação. Seria mais ou menos como eu colocar da seguinte forma: seria possível uma caneta ter surgido por conta própria? Imagina um monte delas. No entanto, nós estamos à procura de um milagre. Muitas vezes eu vejo, e eu não, muitas pessoas têm comentado a respeito disso, eu creio que nós estaremos ouvindo mais a respeito disso esses dias, é justamente aprender a fazer as perguntas certas. Qual a origem das leis que regem a natureza e o universo? Nós sabemos a resposta, não é a natureza. Qual a origem do código genético que constitui a base da existência da vida e do prevalecimento das formas de vida? A origem do código não são os processos naturais. A pergunta que nós temos, portanto, é a seguinte. É uma pergunta simples. O tempo tem sido colocado como o agente que faz com que tudo isso aconteça. A pergunta matemática, dentro da área de funções, é a seguinte: uma função do tempo, quanto tempo seria necessário para que as leis da natureza surgissem? Quanto tempo? É independente. A segunda pergunta, informação genética,
ela é função do tempo também? Nós sabemos que a degeneração é. O aparecimento é a questão.